canal. Até o momento só. Michelin avisou que não ia poder participar hoje. Pronto. Aí tá o link da aula da gravação de ontem. Aí também tá o link fixado da avaliação final. No final eu explico para vocês como é que vai ser, certo? Eu já começou aqui a gravar, estamos aqui compartilhando. Ontem a gente discutiu 7 IAs diferentes voltados para o professor, né? A gente viu ontem, além do chat GPT, que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente viu o chat Excel, GPT Excel, que é para criar planilhas de Excel. A gente viu o Leonardo IA, que é para criar imagens. Enfim, a gente viu o Sintesia, para criação de vídeos. A gente viu o Teacher, que é uma IA exclusiva para professores. A gente viu o MindyChat, que é para criação de mapas mentais. E a gente viu o Gama para criação de PowerPoint. Então, acessando lá, essa aula fica disponível até domingo, meia-noite. Depois ela sai do ar. Né? Na verdade, eu vou decidir. Eu tiro as aulas do ar, porque tem toda a questão de direito de imagem, né? Aí, eu acho que eu vou tirar apenas a de Rejane. Como as outras são meus direitos de imagem, e é no meu canal, não tem problema. Então, hoje, para a gente fazer o fechamento, né? Então, vamos recapitular. A gente viu na segunda-feira sobre ética e uso da inteligência artificial. A gente viu na terça-feira sobre o chat GPT, como é que ele funciona. Na quarta-feira, a gente discutiu um pouco mais das funções do chat GPT para a gestão de sala de aula, né, de uma maneira geral. Na quinta-feira, a gente viu um panorama geral de algumas inteligências artificiais. E hoje, na sexta-feira, a gente vai encerrar apontando quais são as tendências para o futuro tecnológico, né? Dentro da área de tecnologia e educação, o que a gente está ligado hoje em dia para se aperfeiçoar nessa área. Então, a inteligência artificial eu nem coloquei aqui, porque ela é o marco de 2023 e 2024. Ela é o assunto do momento, a tecnologia do momento, é o que a gente está, é o que está bombando, que está nos ajudando a ter qualidade de vida, a melhorar nossos materiais. Então, é, nem contei aqui com a inteligência artificial. Trouxe aqui outros mecanismos. Né? Uma tendência é o aprendizado adaptativo, por meio de inteligências artificiais. É o antigo nome dado, é parecido, tem pouquíssimas diferenças, que é
antiga aprendizagem personalizada, né? Por muito tempo, uma das obsessões da educação foi fazer com que nós descobrimos que cada pessoa aprende de um jeito diferente e nós, pedagogos, temos que privilegiar o máximo de experiências possíveis para abarcar essa diversidade de aprendizagem, né? E aí, um dos nossos desejos mais expressivos era justamente a aprendizagem personalizada. Que cada aluno conseguisse ter uma trilha de aprendizagem única, de acordo com o seu ritmo, de acordo com o seu estilo de aprendizagem, de acordo com a sua vivência, com suas possibilidades e com o seu tempo. E mesmo com os avanços que as tecnologias que estavam tendo, a gente não estava conseguindo desenvolver plenamente, né? Não dava para fazer um aprendizado personalizado em massa, né? Veja, por exemplo, no meu caso, sou professor de história. São 450 crianças, né? Crianças e adolescentes. São 450 tipos de aprendizagens em contextos diferentes. Então, se torna quase impossível fazer isso. Contudo, com as inteligências artificiais, hoje em dia estão se criando sistemas de aprendizados adaptativos. A cada criança tem acesso a um chatbot, né, como um chat GPT, que está programado para passar lições e analisar os resultados dessas lições e, assim, adaptar as atividades de maneira com que a criança vá se desenvolvendo progressivamente. Então, embora nós, enquanto professores, não consigamos, as tecnologias já estão nos permitindo esse aprendizado adaptativo por meio de inteligências artificiais e vão adaptando o conteúdo da aprendizagem à medida que a criança, o adolescente e o adulto vão fazendo isso, né? Então, a gente está próximo de realizar uma das nossas grandes ambições, que é o ensino personalizado. O que diferencia o personalizado do adaptativo é que o personalizado ele é criado para uma configuração e ele segue aquele caminho personalizado, aquela individualidade por todo o tempo. Só que o que a gente foi descobrindo à medida que as pesquisas em educação foram avançando? Que o nosso estilo de aprendizagem, ou seja, a maneira como a gente aprende, ele também se transforma ao longo do tempo. Então, se eu desenvolver uma trilha de aprendizagem para uma criança no ensino fundamental, anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, quando ela vai dar o salto cognitivo dela, lá no sexto, que vai passar das fases piagetianas, que ela vai começar a ir para a fase do operatório formal, muda também a forma como ela aprende, né? Então, aquela trilha de aprendizagem personalizada que funcionou para ela nos anos iniciais não vai funcionar nos anos finais, porque mudou uma série de coisas, bioquímicas, contextos, não é mais só um professor, e aí precisa ser adaptado. Isso é a diferença da personalização para a adaptação. A personalização, ela tem ela tem adequações para você, mas ela não se modifica ao longo do caminho, né? Já o aprendizado adaptativo, ele se modifica ao longo do caminho, né? Que é o tipo de aprendizado que Zygmunt Bauman vai defender, né? Zygmunt Bauman é um teórico da sociologia, né? Ele tem alguns estudos sobre educação, mas a principal dele ele vai discutir sobre a sociedade líquida. Ele vai afirmar que na nossa sociedade o conhecimento está ali perfeito, né? Está líquido, porque ele está em constante mudança o tempo todo. E ele diz que a gente tem que mudar a forma como a gente educa. Ele dá até um exemplo que eu gosto muito. Ele diz assim: antigamente a nossa educação é como um canhão apontado para o navio, né? E aí o canhão ficava parado, o navio ficava parado, a gente colocava a bolinha a gente colocava munição no canhão, disparava, acertava o barco.
Isso ensinar era assim antigamente. Hoje em dia, ensinar tem que ser como um míssil teleguiado, onde o míssil tem um objetivo e esse objetivo está se movendo, que é o nosso aluno. E o míssil precisa, a todo instante, aprender, desaprender, reaprender para acompanhar aquele aluno. Então, o aprendizado adaptado ele vai fazer isso. Essa inteligência artificial da, de aprendizagem adaptadas, ela vai acompanhar o aluno e se desenvolver com o aluno e se adaptar a ela. Né? A outra tendência é que eu adoro é a realidade aumentada e a realidade virtual. Né? Já usei em algumas aulas de educação básica, gostaria de utilizar muito mais, né? Falta um pouco de estrutura. O que é a realidade aumentada e o que é a realidade virtual? A realidade aumentada é quando eu misturo elementos do mundo real com elementos do mundo virtual. A realidade aumentada tem uma que eu gosto muito, que se chama Megapix. A Megapix é um mecanismo de realidade aumentada. Tinha uma que eu gostava muito, que era gratuita, que era fantástica, que era a HP Review, mas como não estava dando dinheiro, a HP descontinuou ela. Aí hoje em dia tem a Megapix, que é um custo bastante acessível. Com R$ 10 você consegue fazer uma realidade aumentada. E com R$ 50 mensais você tem um pacote educador. Então, como é que funciona essa realidade aumentada? Eu tenho, por exemplo, uma imagem do livro didático, uma figura lá do livro didático da criança. Eu escaneio essa imagem, vou no aplicativo e faço a sobreposição. Coloco um vídeo aliado a essa imagem. E aí eu peço para que o aluno baixe o aplicativo do Megapix, coloque o código, e aí quando o meu aluno estiver lá lendo o livro e apontar a câmera do celular dele com o aplicativo ligado, quando ele apontar para aquela imagem que eu escaneei, vai aparecer o vídeo que eu selecionei para ele assistir. Vai aparecer a animação que eu selecionei para ele assistir. Né? Então, isso dá uma outra dimensionalidade à educação. Né? Já a realidade. Deixa eu pegar, inclusive, o link do Megapix aqui para vocês. Ah, perdão, é Magix. E tem como você testar gratuitamente. Eu fiz uma exposição inteira baseada nisso, né? As pessoas iam ver nas fotografias da exposição e, à medida que elas apontavam para a foto, saiu o vídeo do depoimento de uma pessoa. Né? Então, isso dá uma outra dimensionalidade, que é muito boa. Já a realidade virtual, ela difere porque a realidade aumentada é a sobreposição. Eu combino vídeo e foto. Eu combino o concreto com o real, por isso é uma realidade aumentada. Né? Já a realidade virtual, eu crio mundos virtuais inteiros, onde eu posso interagir a partir de determinados comandos. O mais famoso de todos são os óculos de realidade virtual. Né? Vou até pegar também, aproveitar aqui, pegar o Instagram do professor Lucas Vale, que trabalha com isso em sala de aula. Né? O Instagram dele é assim, perdão, maravilhoso. Ele é da área de história, ele está com um livro, inclusive, de metodologias ativas, muito bom também. É, e ele utiliza muito essa realidade, esse óculos de realidade virtual. Né? É, um dos vídeos que ele tem lá no Instagram, que eu acho fantástico, ele levou a turma dele do sexto ano para fazer uma visita guiada às pirâmides egípcias. Né? Aí tá o link do Instagram do professor Lucas. E é assim, fantástico.
Então as crianças não estavam só ouvindo falar sobre como eram as pirâmides, a importância, não. As crianças colocavam o óculos de realidade virtual, caminhavam pela sala, e a sala se transformava, por meio da realidade virtual, nas pirâmides do Egito. E aí eles viam os hierógrafos, eles viam, então interage com o corpo, né? É uma aprendizagem mobile, uma aprendizagem que utiliza o corpo todo. Então ele movia a cabeça, via como eram as pirâmides, né? A parte de cima das pirâmides, né? Tinha uma série de sensorialidades. Então é assim uma coisa fantástica, é uma tendência, né? A gente, a gente já tem óculos de realidade aumentada e tem óculos de realidade virtual, né? Tem baratinho, a partir de R$ 500, até 5.000, R$ 8.000, os mais avançados, né? Os mais baratinhos, eles são para adaptar, então eles vêm a estrutura do óculos, você baixa um programa no seu celular, encaixa o celular no óculos e aí simula essa realidade virtual, né? É uma saída mais econômica, ainda assim que cara, né? R$ 500, R$ 600 para todo mundo que pode dar, mas um caminho, uma possibilidade para, né? É uma das minhas apostas. Eu acho que depois da inteligência artificial, a que vai bombar é a realidade virtual. Isso já está começando nas escolas particulares de ponta, né? Infelizmente, daqui que chegue na educação pública, né, vai demorar, mas é uma tendência que eu acho interessante, a gente já está de olho. Para a próxima. A próxima é uma que eu também adoro, que é a gamificação. Né? Gamificação é você pegar estruturas de jogo e aplicar essas estruturas de jogo no cotidiano da sala de aula, né? Ou no cotidiano de qualquer coisa. A gente já viu que é gamificação. Não tem, por exemplo, muitos cartões de crédito, não tem um sistema de pontos que a gente pode trocar por brindes, passagens aéreas e etc. Essa estratégia de troca de pontos é justamente uma gamificação. Ele pega a estrutura de jogo, que é você tem um desafio, esse desafio gera pontuação e essa pontuação pode ser trocada por uma recompensa. Isso é uma estrutura de jogo. E aí ele pega essa estrutura de jogo e coloca isso no uso do cartão. Né? Então, tem uma meta de gasto. Se você cumprir essa meta de gasto, que é o desafio, você ganha a pontuação e a pontuação troca por recompensa. Ao invés da recompensa ser intrínseca ao próprio jogo, a recompensa é extrínseca, né? A recompensa é de fora, troca por passagem e etc. A gamificação é justamente pegar essas estruturas e aplicar à educação. Eu uso. Não precisa de tecnologia para entender sobre como é a estrutura de jogo. Eu uso para os meus vistos, por exemplo. Né? Eu estava percebendo que os meus estudantes, eu dava um tempo para eles resolverem a questão e eles não estavam resolvendo a questão. Estavam esperando o momento da correção coletiva para pegar a minha resposta e ganhar o visto. Aí eu mudei a estratégia. Eles agora têm que responder a questão dentro do tempo limite que eu coloco, que tem um cronômetro, e eles só ganham o visto, né, quando entregam antes do prazo determinado com as respostas corretas. E aí ele ganha o visto. E aí tem níveis de dificuldades e cada visto tem uma cor diferente, tem um nível, e aí eles vão juntando esse visto para receber a pontuação do bimestre, né? Eles jogam quiz e vão ganhando pontos que ajudam notas da escola, sim, né? Então, essa aí é a estrutura de gamificação, que é uma tendência de aplicação não só na área de educação, mas em várias outras, né? O Uber, o iFood, basicamente todos os aplicativos de consumo utilizam a gamificação, a estrutura de jogo, para manter a gente engajado. E aí a gente se apropria disso na educação para também manter o nosso aluno engajado e produtivo.
próxima. Pronto. A próxima tendência, eu estou, inclusive, fazendo um curso, né? Eu estou como aluno de um curso, que é o Line Analysis, que veio das ciências de dados, né? Veio da programação, do sistema de base de dados, que é o professor desenvolver estratégias para analisar matematicamente a produção e a aprendizagem do aluno, né? Definir marcadores e assim por diante. E aí eu estou ainda no processo de concluir esse curso e utilizando isso. Então, o professor que é baseado na tendência, que é educação baseada em evidência científica, que é baseado em medicina, né? Baseado em evidência científica, veio lá da área da medicina, e só utilizar práticas médicas que foram seguramente comprovadas e a partir de dados empíricos concretos. Isso é uma das grandes dificuldades da educação. A educação tem muito achismo, o professor acha muito, os teóricos acham muito, mas ninguém tem os dados ali certinho da quantificação. Então, começou esse movimento da educação baseada em evidência científica, que tenta basear todas as ações do professor na análise de dados. E aí eles utilizam de vários aplicativos, o Google Forms mesmo, hoje em dia, e quando você cria na função teste, ele já te dá um relatório das questões que acertaram mais, das questões que erraram mais, a quantidade de acertos. E a partir disso, você consegue fazer uma análise da aprendizagem e saber o que os alunos estão aprendendo, a qualidade dessa aprendizagem, aonde eles estão tendo mais dificuldade, aonde eles erram mais, e com isso você pode personalizar, né? Então, eu, por exemplo, apliquei essa semana eu apliquei os testes das minhas turmas foram padronizados para análise de dados, próxima semana é a semana de revisão e a outra semana é a semana de prova. Então, com os testes, eu já consegui descobrir quais são os conteúdos que eles já estão bem, e aí eu posso passar para frente, e quais os conteúdos eles estão ainda não aprenderam, ainda não consolidaram. E aí, na revisão da próxima semana, eu vou privilegiar justamente os conteúdos que eu verifiquei que eles não conseguiram acertar. E eu consegui, inclusive, rastrear, né? Quem são, ranqueia, quem são os alunos que estão com maior dificuldade, em que questões eles estão com maior dificuldade, e quais os alunos que estão com melhor desempenho, e aonde se desempenhou melhor. Então, isso faz com que eu tome decisões mais assertivas, né? Decisões é, mais concretas para resolver situações do dia a dia. Então, é um investimento interessante em learning analysis, que é uma tendência do futuro, né? Uma outra tendência, essa eu ainda não testei, que está ligado à aprendizagem maker, né? Que é o fazer você mesmo, voltado especialmente para a robótica, né? Para a construção de experimentos científicos, né? Essa impressora 3D é a impressora 3D ela permite você criar objetos, você imprimir objetos, né? Então, ela o toner dela, o cartucho dela, na verdade, um conjunto de filamentos, geralmente plástico. Aí, você, com um programa, você consegue escanear peças em 3D e, a partir desse scanner, a impressora vai produzir uma peça igual ou uma réplica proporcional. Então, por exemplo, se eu quero ensinar o meu aluno como era um navio negreiro, e aí eu consigo na internet um esquema de um navio negreiro em 3D. Isso eu passo para a minha impressora, e a impressora, então, consegue imprimir um navio negreiro em 3 dimensões,
onde o meu aluno vai poder visualizar, tocar, olhar na proporção correta, né? Então, essa é a vantagem da impressora 3D, você conseguir produzir materiais concretos, táteis, né, para o aluno. Né? Então, dá para fazer exposições, dá para fazer maquete, dá para produzir uma série de aparelhos, porque a precisão da impressora 3D, por exemplo, que é o que está sendo estudado hoje em dia, dá para você, é, com a tecnologia evoluindo, imprimir um, um, uma válvula do coração do tamanho exato do seu coração. Né? Uma substituição praticamente perfeita, impressa em 3D, com componentes biocelulares e é, esse inclusive é um objetivo. Já existem impressoras que imprimem células. Né? O próximo passo é conseguir imprimir unidades biológicas maiores e com exatidão adequada. Né? Então, essa é a ambição das impressoras 3D. Por enquanto, o que temos aí, e não, assim, são caras para o preço do Brasil, né? Mas não são impossíveis. Tem impressoras a partir de 3 mil até 5 mil reais. Né? E aí, o que varia entre elas é justamente a exatidão dessa, dessa impressão. Né? E o tipo de material que utiliza. Né? E eu creio que já estamos chegando é, à última tendência, que é a minha recomendação para vocês, que é a das certificações digitais. É, o Google tem, a Apple tem, a Microsoft tem as certificações para educadores. Você pode se tornar um professor certificado dessas redes. Né? O professor Lucas, que eu falei, comentei aqui no vídeo, né? Ele é um professor Apple for Education certificado, ou seja, a Apple certificou que ele é um dos professores que utilizam as tecnologias da Apple para melhorar a educação, né? Os processos educacionais. O Google tem o Google Academy for Education, e a Microsoft também tem a Microsoft for Education. Né? Então, você pode ser um professor certificado internacionalmente que confere a você esse status de saber e estar utilizando as tecnologias para melhorar a educação do seu país, da sua localidade. Essas certificações são pagas, elas não são gratuitas. Você não paga para receber, você paga para passar pelo teste. Né? Eu vou explicar o do Google, que é o que eu pretendo fazer. Né? O do Google for Education custa R$ 110 para você ter a primeira certificação. Vocês estão vendo aí? São 3 níveis de certificação. É o nível Educator 1, Educator 2 e o Trainee, que é o nível 3. Essa que eu estou falando de R$ 110 é essa daqui. Aí você paga para o Google, tem um pequeno cursinho, uma pequena aulinha que ele dá sobre as suas ferramentas, e aí você faz um teste. Nesse teste, ele vai te dar os comandos. Então, por exemplo, ele vai te dar o comando: produza um texto utilizando o Google Docs, funções tais, tais e tais. E aí você tem que executar. Aí, prepare uma apresentação utilizando o Google Apresentação, onde deva conter tal e tal coisa. Prepare. Use o Google Excel para criar, use o Google Forms, cada função do Google. E aí ele vai testando você para saber se você sabe utilizar. Você passando nessa prova, você ganha o certificado de Google Education, nível 1, para as ferramentas básicas, né?
Nível 2 para as ferramentas avançadas. E nível 3 que certifica você a formar novos Google Educator. Então, essa é uma tendência. Eu pretendo fazer, porque eu preciso de tempo para estudar, né? Eu pretendo fazer a minha certificação em janeiro, nas férias. E aí, se eu quiser, em 2025, eu volto como um professor certificado pelo Google Education. Acho que é um diferencial bastante interessante, para o mercado de trabalho. É um diferencial para mostrar a potencialidade. Eu começaria pelo Google, porque todo mundo tem, é de fácil acesso e também é um dos mais baratos entre eles. Depois tem o Microsoft Teams e a Apple Education é a mais cara, porque você precisa ter acesso aos produtos Apple e os produtos Apple são um pouco mais caros. Né? Então, essas são a, tem uma graduação em pedagogia ou algum. Se eu tenho graduação em pedagogia ou em alguma arquitetura, ou se é obrigado a ter. Não, não precisa. Não precisa. Isso é aberto a qualquer pessoa. O teste é livre. Aí tem as questões, né? Se você for reprovado, você só pode fazer o teste novamente depois de 6 meses. Né? Não tem esse. E pagar novamente. Né? Mas eu ainda acho que vale a pena. Vale a pena ter essa certificação. Eu acho que é uma tendência. Quanto mais capacitações a gente tiver e quanto mais certificações tiver, melhor a gente vai estar. Não temos como fugir das tecnologias na educação. Não, não é mais a opção, eu não quero usar tecnologia em sala de aula. Não existe essa opção. Mesmo você não querendo, você já está utilizando. E se você não estiver, os seus alunos estão. E você não está percebendo, né? Que eles estão utilizando. Eles estão utilizando a inteligência artificial para responder seu dever de casa, tu nem sabe. Porque se você não tem intimidade com essas tecnologias, você não consegue reconhecer os padrões, né? Não consegue reconhecer, né? Depois do choque da pandemia, não sei como tem gente que voltou a se acomodar. Verdade, verdade. Eu pensei que a pandemia tinha girado a chavinha, mas não foi isso que aconteceu. Ainda vai precisar mais do que isso. E aí, para a gente encerrar, deixa eu mostrar aqui para vocês a avaliação final. Então, essa aqui é a avaliação final de vocês, certo? Vou copiar aqui de novo o link. Então, para vocês receberem a certificação, vocês têm que ter a presença em pelo menos 3 aulas, das 5 que a gente ministrou, e tem que preencher esse Google Forms, né? É bem simples. Vou colocar aqui na pronto, ó. Vai abrir esse Forms, certo? Você vai colocar o seu nome completo, certinho. Tome cuidado que esse é o nome que vai para o certificado. Eu utilizo uma inteligência artificial para imprimir o certificado. Então, você tem que colocar aqui direitinho, porque ela não faz a correção. E também o e-mail, porque ela também é automático. Então, se você digitou seu e-mail errado aqui, a inteligência não tem como cumprir a função dela, né? E aqui você vai anexar um arquivo. A gente não viu as inteligências artificiais, a gente não viu o que o ChatGPT é capaz de fazer. Então, quero que você mostre, né? Sim, eu uso uma. Deixa eu colocar aqui para compartilhar.
Eu uso uma inteligência que é a extensão. Aqui, ó, é o Excel preenchido, né? O Google Planilhas. E no Google Planilhas tem essa extensão aqui, ó, AutoCAD. Aí é nessa extensão aqui que gera os formulários, ou melhor, os certificados. Você clicando aqui, abrindo, aí ele começa a fazer os certificados de acordo com os dados que estão aqui, né? Se os dados estão bem direitinho, ele vai criando e gerando. Aí quando você clica aqui em play, ele vai enviando os e-mails com os certificados. Então, voltando aqui para a avaliação, né? Então, basta você criar qualquer produto, qualquer coisa com inteligência artificial voltada para a educação e anexar aqui nesse questionário, né? Você vem e anexa aqui. Coloca aqui o seu nome completo, o e-mail que você deseja receber o certificado, clica aqui em adicionar arquivo, aí seleciona o arquivo que você quer adicionar e envia. Pode ser qualquer coisa produzida no chat GPT ou em qualquer inteligência que a gente trabalhou, né? Então, é assim, para ver, de fato, vocês aplicando na prática, ok? E aí, o que achou da experiência? Ana, gostou do curso? Sim, no Word. No caso, no Word, se for imagem, o documento a ser anexado pode ser no Word, no PowerPoint, em PDF ou em forma de imagem, o que você tiver produzido, né? Porque, por exemplo, o Gama produz tanto em PDF quanto em PPT, né? O chat GPT já tem que copiar e colocar no Word e assim por diante, né? E você escolhe o que for mais cômodo para você. O importante para mim é ver que você está aplicando a inteligência artificial. E aí, o que que achou do curso? Deu para agregar? Ai, que bom, que bom. Espero que seja útil, espero que ajude no dia a dia de sala de aula. Assista a aula gravada de ontem, porque tem muita coisa legal das inteligências de ontem, para usar e aplicar. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Que bom, que bom. Eu venho tentando usar a IA e essa semana já aprendi muita coisa que não sabia. Que ótimo, que ótimo. Esse é o nosso objetivo, né? Não, como só tem você, não precisa da lista de preferência. Então, fico aqui à disposição. Essa aula também já está gravada, eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, né? E lá também vai ficar o link para a avaliação final, o link de todas das outras aulas também vai ficar lá, certo? Então, muito obrigado pela companhia dessa semana. Estamos abertos, todo mês tem evento, tem palestra na Uninasal, sempre tem os cursos de férias, né? A gente tem os cursos de férias de julho e os cursos de férias de janeiro. Então, só ficar ligado nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Um bom final de semana. E ótimo. Lembrar sempre muito bem-vinda, Ana. Ótimo final de semana para você também.